Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tainara Star e você está no canal Saiba Mais com a Thay. Sejam todos bem-vindos. Para o vídeo de hoje eu preparei um conteúdo mais do que especial. Nós iremos examinar as profecias bíblicas para o fim dos tempos. Será que essas profecias já não se cumpriram? Ou será que nós já não estamos vivendo elas? Então, desde já eu te convido a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo com os seus conhecidos, com os seus familiares e vamos juntos nos aprofundar nessa aventura do conhecimento. Em Mateus capítulo 24, Jesus estava dando instruções de como seria o final dos tempos, de como seria os últimos dias, de como teria a visão dos últimos dias. E no versículo 4, Jesus já inicia dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque virá muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E logo em seguida ele já começa a falar que haveria muitas guerras e rumores de guerra, haveria pestes, fomes. Bom, se fosse se entender, se basear por isso, desde que o mundo é mundo, já se tem guerras. Desde que o mundo é mundo, já se tem fome, já se tem pestes. A Bíblia conta que houve fome lá no Egito, na época de José. Então, não tem como você dizer, Jesus está vindo, os tempos estão se findando, porque está havendo fome, porque está havendo rumores de guerra. Mas o Apocalipse ele nos deixou várias instruções que aconteceria somente no final dos tempos. E agora nós iremos examinar. Em Apocalipse capítulo 16 e versículo 8 vai relatar que o quarto anjo então derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe dado o poder ao sol para queimar aos homens, a qual blasfemavam contra aquele que tinha poder sobre essa praga. Foi dado o poder ao sol a superaquecer extremamente. Em 2023, o Instituto Nacional de Meteorologia decretou que 2023 foi um dos anos mais quentes que houve na história, desde eles começar a contabilizar o tempo, desde eles começar a examinar o tempo. O ano de 2023 foi um dos anos mais quentes que houve. Foi dado o poder ao sol a superaquecer extremamente. Em 2023, o Instituto Nacional de Meteorologia decretou que 2023 foi um dos anos mais quentes que houve na história, desde eles começar a contabilizar o tempo, desde eles começar a examinar o tempo. O ano de 2023 foi um dos anos mais quentes que houve. Não tem como se negar que o sol ele está superaquecido. Não tem como negar que por causa disso houve muitas catástrofes. Agora está havendo muito forte o assunto do aquecimento global, está tendo muito o efeito estufa e a gente sabe que isso prejudica muito aos humanos. Então, se nós fôssemos avaliar, poderia-se dizer que esta é uma profecia se cumprindo ou é um vislumbre do que está ainda por vir. Fora tudo o que está acontecendo com a camada de ozônio e as tempestades solares que podem atingir a Terra de uma forma catastrófica como nunca houve antes. Em Apocalipse capítulo 16 e versículo 3, diz que o segundo anjo derramou a sua taça sobre os rios, sobre as águas, sobre os mares. E as águas então se tornaram como sangue de morto. O sangue de um morto, ele não é como o nosso sangue quando nós estamos vivos. Ele é um sangue escuro, ele é um sangue
coagulado, que muitas vezes pode até ficar verde. Em 2023 se agravou de uma forma extrema a poluição dos rios. Se você olhar reportagens e ver como está o rio Tietê, o rio Pinheiros, está terminando com toda a vida que existe. Em Apocalipse, capítulo 18 e versículo 1 diz: depois dessas coisas vi um anjo descer do céu com grande esplendor, com grande autoridade. E a sua luz iluminou toda a terra. E com grande voz ele clamou dizendo: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. Bom, a gente pode entender que aconteceu algo, né? Quando diz caiu, caiu a grande Babilônia, algo que fosse prejudicatório, mas algo mundial. Por quê? Porque a luz do anjo, ela iluminou a terra toda. Todos pararam para ver, todos viram. E se nós fôssemos entrar nesse assunto, o que aconteceu nessa década ou em outras décadas? O que aconteceu? Qual o evento que houve global? Você vai me dizer: ah, mas teve a Primeira Guerra Mundial. Ah, mas teve a Segunda Guerra Mundial. Tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial, houve países que não participaram, que se ausentaram. Então, logo, não tem como ser algo global, algo no mundo todo, que todos os países fizessem parte. Aí você pode dizer: ah, mas teve a gripe espanhola, teve o ebola, mas foi coisas ocasionadas para certos países, para certas regiões. Não houve algo, não foi algo que prejudicou o mundo todo, que houve em todos os estados, que houve em todas as cidades. Aí, então, no século 21, agora, a gente enfrentou a Covid. E o que falar de um vírus que se expandiu, independente do país, independente do clima, independente da região. Foi algo mundial, algo global. O mundo todo se uniu por um propósito só. O mundo todo, mesmo com discordâncias, mesmo em guerras, palestinos e israelitas, todos se uniram por um propósito só: vencer a doença. A gente vê que é a primeira vez que houve uma pandemia global, uma pandemia generalizada. Essa pandemia, ela foi tão forte que a gente vê os deslumbres dela até hoje, a gente vê as causas que ela gerou até hoje, tanto física, tanto emocional, tanto na economia do mundo, e já está previsto o Fórum Econômico e tantas outras pessoas já estão, médicos, cientistas, fontes seguras já estão nos alertando para um novo vírus, para uma nova onda, aonde será 60% mais letal que a primeira. Ezequiel, capítulo 47 e versículo 8, ele está falando sobre o Mar Morto. E ele diz que o Mar Morto, ele voltaria a ter água saudável, água potável, e que juntamente com isso voltaria a ter vida marinha. Em aproximadamente agosto de 2022, isto começou a acontecer, exatamente como diz a profecia bíblica. Bom, se eu fosse falar sobre as profecias bíblicas, teria que haver muitos e muitos vídeos. Por quê? Porque desde o princípio, Jesus já vinha dizendo que viria um redentor, que viria um libertador, né? E ele veio e se entregou por todos nós. E quando ele subiu aos céus, ele deixou a promessa que ele viria nos buscar.
Hoje em dia a gente vê muitas brigas por causa da teologia, muitas brigas. Em vez de pegar o que nos une, estão fazendo o que o nosso inimigo quer. Por quê? Porque é uma estratégia satânica dividir para enfraquecer. E, infelizmente, é isso que tem acontecido em nossos meios. Linhas que acreditam que Jesus irá arrebatar a igreja antes do período da tribulação, que seria os 7 anos. E existem várias linhas que acreditam que Jesus vai vir após os 7 anos da tribulação, assim para livrar o seu povo. Mas o que essas duas linhas elas definem é que Jesus sim vai vir, que ele vai nos livrar, né, e que ele vai nos levar para o céu com ele. Então, eu acho que em vez das pessoas elas estarem discutindo sobre o pré e o pós, deveriam pensar naquilo que une elas, é que Jesus vai vir, que ele deixou essa promessa para nós, e não importa se vai ser antes, se vai ser na metade ou se vai ser no pós. O que importa é que nós estejamos prontos para a hora que ele vier. Porque se nós avaliar as profecias bíblicas, tudo já está se cumprindo, os sinais estão se emoldurando em nossa volta. E em vez de nós estarmos brigando, eu acredito que a igreja, os remanescentes fiéis, deveriam estar se unindo, deveriam estar orando uns pelos outros e deveriam estar sendo o evangelho vivo de Cristo, que é o quê? O amor. Jesus e Deus, Jesus disse, ele nos deixou uma mensagem: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ele não disse ide e julgai. E hoje, o que eu vejo é que as pessoas, elas se colocam no lugar de Deus, se tornam mini-deuses e julgam e condenam as pessoas. Sendo que Jesus disse, né, deixa que o joio cresça junto do trigo, e no dia da colheita, ele vai fazer separação, ele vai dizer quem é e quem não é. O que cabe a nós é se preparar e entender que nós temos um propósito de vida e que nós somos estrangeiros. Nós não somos aqui, o nosso lar é o céu. E a vinda de Cristo para o cristão é a maior esperança que nós temos. É a maior crença que nós temos, que um dia nós estaremos frente a frente abraçando o nosso Pai Celestial. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.